Estava aqui pensando, gente. Aliás, eu vivo pensando. O período de Natal, né, das festas de final de ano, fazem a gente refletir sobre tantas coisas. E as coisas que a gente fez, as coisas que a gente deixou de fazer, o que a gente conquistou, o que a gente ainda não conquistou, né? As novas esperanças de alcançar aquilo que tanto se deseja ou pouco se deseja, né? Então dá uma certa nostalgia. E aí eu lembro, sabe? Lembro assim de um dia nublado, que eu não gosto muito, e aqui em Curitiba tem muito disso. Na casa da minha avó materna, lá no São João da Graciosa, né, que é uma área rural de Morretes, ali no finalzinho da Serra da Graciosa. Então eu nasci assim, sabe, gente, no meio da natureza, né, no meio do verde, brincadeiras de cipó, né, de balanço de cipó, e lá no pequeno riacho, lá atrás, no terreno da minha avó, onde a gente se encantava vendo os girinos, né? Girinos são os filhotinhos dos sapos. E também a gente via muito a libélula, né? Que para nós era helicóptero. Sempre tinha lá nesse riacho. E quando chovia muito, aí então minha avó ficava preocupada porque o riacho enchia bastante. Mas era bom, porque daí conseguia-se até às vezes, de vez em quando, eles pescavam aquele peixe chamado bagre. Muitas espécies de cana, minha avó tinha, a mimosa. Então eu chupei muita mimosa, comi muita cana e vi muita cobra, vi algumas cobras, que eu tenho pavor de cobra, eu vi cobras, aquelas verdes, né, que a minha avó e minha tia, a esposa do filho mais velho da minha avó, o tio Dedé, dizia que era cobra cega, né, era cobra cega, então elas não eram perigosas, sabe? Mas eu morria de medo, né? Então, às vezes saíam debaixo do assoalho, assim, lá da casa, debaixo da casa, passavam, faziam o caminho delas pro matagal. Então eu tive uma infância assim muito ligada a essas coisas assim, né? Via minha avó moendo café, né? Torrava o café no forno, é, e torrava o café, na época que ela tinha pés de café, depois não teve mais porque meu tio Luiz resolveu cortar para fazer a casa dele naquele espaço. E, e eram o quê? Uns 3, 4 pés de café só, eu acho. Mas ficavam lindos, cheios de folha, todas floridas, ficava lindo. Eu era muito pequena, mas eu tenho tantas lembranças da infância. Então, eu comecei a falar assim, e aí eu me perdi porque eu queria falar uma outra coisa. Mas é isso, né? A gente vai lembrando da infância, faz uma retrospectiva de todos os anos, coisas boas, coisas não tão boas, toda essa bagagem que dá experiência pra gente, a gente se torna sensível para
para muitas coisas, a gente começa a entender muita coisa, a gente aceita muita coisa, todas as passagens, todas as decepções, porque imagine se a gente não tivesse essas dificuldades, essas decepções ou essas alegrias, a gente seria uma pessoa vazia, né? Nós seríamos pessoas vazias, sem empatia, sem sentimento, né? Sem medir, né, o que é bom e o que é mal. E pensa também em tantas coisas que a gente, digamos, botou para fora, né, na linguagem, em momentos de estresse ou momentos de desagrados, que a gente às vezes fala o que eu não deveria ter falado, né? Mas tudo isso é uma escola, né? Tudo isso é uma escola. E então é assim, a gente vai colocando os pesos na balança, vai tentando equilibrar todas essas coisas e as surpresas que a vida nos traz, né? Agora, na idade que a gente está, algumas surpresas, amigos que a gente revê, amigos que a gente faz na internet, e tem alguns que vale muito a pena até, sabe, gente? Mas a maioria tá tirando sarda, gente, a maioria tá tirando onda, né? Tá tirando onda, tá aproveitando a, a invisibilidade, digamos assim, né, de quem seja, de quem atrás da telinha, né, do celular ou do computador, nos bate-papos. E claro, com certeza ali tem pessoas que são pessoas muito legais, né? Mas não podem se revelar às vezes, né, gente? Como os artistas, por exemplo. Eles têm que fazer um perfil, se eles quiserem conversar, porque eles também devem sentir vontade ou ter momentos de solidão e querer conversar com alguém. Mas eu não converso muito, não. Eu já conversei muito no tempo do Messenger lá da Microsoft, sabe? O MSN. Né, no ano 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Aliás, conversei muito com um turco que ele desapareceu. Nossa, ele conversava quase todo dia comigo. E eu achava bem legal, assim, sabe? Eu achei ele bonito e tudo. A conversa dele é agradável e tal. Mas depois ele desapareceu depois de um tempo. E daí depois eu tentei encontrá-lo, não consegui encontrá-lo mais. Até que daí um dia eu perguntei para um cara lá que era... porque eu vi que o cenário era parecido, né? Igual com aquele que ele me conversava comigo. Eu perguntei, e fulano e tal. Ele disse assim, ele morreu. Deve ter morrido em algum conflito, né? Ou alguma desavença, alguma coisa assim. Um rapaz jovem, né? Então, e amigos que a gente faz, estrangeiro também tem, né? E, e que no fundo a gente acaba se apegando a essas pessoas, né? E a gente se apega às amizades também, né? Ainda que seja uma amizade de amizade mesmo, né? Eu não namoro pela internet, né, gente? E longe de vir namorar agora nessa idade, gente.
Olha, que os filtros escondem muito as rugas, né, gente? Mas se bem que eu não tenho tanto assim, não, pra idade que eu tenho. E então, gente, já não me cabe esse tipo de coisa, né? Se acontecer porventura, tudo bem, mas eu não procuro isso, não, sabe, gente? Tanto é que eu deixo, às vezes, de conversar com as pessoas, com os homens, né? Que às vezes ficam me elogiando demais e daí fica perguntando, é solteira, é casada e tal. Daí eu já percebo aqui, né? Que não vai dar para conversar assim, né? Eu nem queria falar sobre isso, gente. Acabei falando. Eu ando sensível, sabe, gente? Nessa época eu fico sensível, fico meio para baixo. Eu não sei por quê. Lembrei do que eu queria, o que me levou ao início da conversa. Eu queria falar sobre. Então, daí eu lembrei na casa da minha avó que ela mandava um senhor trazer uma árvore de Natal para ela, mas árvore natural, sabe, gente? Então, era galho de pinheiro, né? E daí ela tinha lá guardado lá numa caixa os enfeites bem antigos que eram feitos de louça, assim, sabe? De cerâmica, os enfeitinhos de cerâmica, que hoje a gente não encontra, hoje é tudo muito descartável, né? Não, mas era de cerâmica, e daí a gente colocava a neve, era o algodão, né? Na árvore. Então, quando eu estava lá, porque nessa época meus pais já moravam aqui em Curitiba, então quando era período de férias, a minha avó gostava não era minha mãe que mandava, gente, não, sabe, gente, era a minha avó que gostava de receber a gente, né? E então íamos eu e meu irmão. A minha outra irmã do meio era muito novinha, ficava com minha mãe, e a irmã caçula não tinha nascido ainda. Nasceu bem depois, né? E então era tão gostoso, né? Minha avó mandava pintar a casa, tinha o ritual, né, da época de Natal, tudo muito simples, né? Área rural, né? E eu tinha os meus primos que moravam lá, porque eram os filhos do meu tio, Dedé, já falecido, que era o filho mais velho da minha avó e que morou sempre com ela na casa da minha avó, né? Então, como eles tiveram 9 filhos, então imagine, gente, era uma festa. Era uma festa, assim. E era muito legal. E daí, então, no dia de Natal, a noite de Natal era assim, não tinha nada. Mas tinha sim no dia seguinte, no dia 25 mesmo, tinha o almoço em família. Então a minha avó armava a minha avó e outros, né? As filhas que estavam lá, arrumavam uma mesa grande com banco de madeira na garagem, ao lado da casa, onde ficava a Buick, né? A minha avó tinha uma Buick, um carro Buick preto. Então ali fazia-se o almoço de Natal. Então era uma festa muito legal, gente. No tempo da gasosa, no tempo da gasosa, do capilé, né? Da groselha. Era o refrigerante da época. Não, mas já tinha a Crush, que era a Fanta de hoje, né? Era a Crush. E Coca-Cola. Mas a gente não tinha no Coca-Cola, eu não lembro da Coca-Cola, não, gente. Eu lembro das garrafinhas que minha avó ganhava, porque a minha avó tinha um comércio, né? E restaurante. Então, ela tinha várias garrafinhas assim de vidro, minúscula, mini garrafinhas de Coca-Cola, isso eu vi.
Mas eu tomei muita cruz, muita groselha, né? Muito refrigerante gasosa, a gente falava gasosa. E, e era assim, né? A minha avó tinha uma geladeira velha, mas lá não tinha luz, tinha que ser de motor, né? Com motor lá, gás, sei lá. E daí vivia com um problema, ou vivia sem gás, ou algumas épocas não tinha gás, então minha avó tinha um alçapão assim no assoalho, onde ela tinha o balcão. Aí então ela abria ali e guardava as garrafas de refrigerantes, cerveja, essa coisa toda ali nesse alçapão embaixo da casa, para ficar mais fresco, porque lá é muito calor, né, gente? Então ali ficava mais fresco. E de vez em quando nós pegávamos escondido dela. Quando a gente descobriu, a gente ficava tentada a pegar. Mas não era uma coisa assim corriqueira, não, sabe, gente? Que ela sabia quanto tinha, né? Mas criança às vezes não resiste, né, gente? A gente faz umas coisinhas assim erradas. E as idas ao rio, né? Mas eu sempre fui muito, como é que se diz? Brinquei, claro, de tomar banho no rio e tal, mas eu tinha medo, sabe? Sempre eu tava olhando para ver. Eu não sei porque eu sempre tive muito medo de cobra, gente. Eu não fui mordida por cobra, eu não entendo isso, sabe? E eu tinha muito medo de cobra, sabe? Para mim parecia que embaixo, na água, tinha cobra. Então eu ficava sempre com aquele cuidado, ficava olhando muito, e mesmo que eu estivesse dentro do rio, eu sempre estava preocupada se ia ter cobra ali, né? E é era até uma neurose isso. Eu lembro que eu sonhava muito com cobra quando era criança, depois passou. Mas eu sonhava assim, ó, que o assoalho estava todo cheio de cobra na casa. Eu tinha muito sonho assim. Tava cheio de cobra no assoalho, nas paredes, tudo. Nossa, era uma coisa muito doida, sabe? Muito doida. Hoje eu sei que era muito doida. E, e aquilo me aterrorizava muito. Eu não entendo o que desencadeou isso, né? Realmente eu não tenho nenhuma lembrança assim, nunca fui mordida por cobra. Mas eu sonhava muito com cobra, assim, de ver as paredes e o assoalho, né, no sonho, no lugar onde eu estava, na casa onde eu estava, cheio de cobra. Era pesadelo. E que mais? Então, assim, aqui em casa a gente enfeita a árvore de Natal. Eu já enfeitei algumas vezes, mas agora, como eu sempre como eu sou a mais velha e sempre eu tomei a iniciativa de muita coisa, então agora eu também não faço, eu também deixo, sabe, ah, os outros membros da casa também terem essa sensação, né, de organizar do jeito que quer e tudo. Eu já não faço tanta questão. Eu gostaria de continuar, mas eu consigo me colocar no meu lugar assim de retaguarda, né? Deixar as coisas fluírem, né? Que nem tudo está sob o meu domínio, né? Porque assim, quando a gente é mais velha, a gente tem aquele ímpeto, né? De que a iniciativa é toda minha, é toda nossa, né? E eu consigo separar isso. Eu consigo enxergar isso como dar espaço para os demais. E é isso. E daí, pensar nas coisas que a gente vai fazer. Mas eu não sou muito de planejar.
eu deixo a vida fluir. Mas, na verdade, a gente sempre tem que traçar um plano, uma rota, né? A gente precisa traçar uma rota, escrever no papel, se possível, as metas, as coisas que você quer alcançar. Por exemplo, eu tenho uma memória visual, né? O que eu vejo é difícil eu esquecer. O que eu leio, claro que não vou decorar tudo, né? Mas o que eu leio, então o que eu vejo, eu memorizo. O que eu ouço, às vezes se apaga. E, por exemplo, o nome de pessoas é muito difícil para mim guardar, sabe? Eu lembro da pessoa, da fisionomia da pessoa, mas não lembro do nome dela. Alguns minutos depois eu já esqueci o nome. Então eu tenho um problema com nomes. E eu acho isso muito interessante, porque, assim, pessoas do tempo do que eu estudava, no colégio, no colegial, já encontrei com pessoas, até no supermercado, que lembraram do meu nome. Beth, tudo bem, Beth? Lembra de mim, né? E, gente, eu olhava para a pessoa e pensei, meu Deus do céu, de onde que é essa pessoa? Aí, na conversa, a pessoa falava, eu sou fulano de tal, nós estudamos juntos e tal. E imagine, a pessoa lembra da fisionomia e do nome. Eu fico muito admirada, porque eu lembro. Aí depois, com o tempo na conversa, disse, não, eu conheço esse rosto, mas não lembro do nome. E então é assim, eu tenho essa dificuldade para guardar nomes. Eu acho que porque como eu penso muita coisa, né, então o meu olhar é um olhar panorâmico para as coisas, sabe? Às vezes até a conversa que a pessoa está falando, algum tempo depois alguém vai lembrar da conversa, fulano falou isso, não sei o que, eu disse, não sei. Então, assim, a minha cabeça é muito assim, né, voadinha. Ai, é muito interessante isso. E que mais? E as imagens eu lembro muito da minha primeira professora, no primário. Vocês sabem, eu já comentei muitas vezes que eu entrei praticamente com 10 anos, já, né, gente? Eu entrei com 9 anos, mas no meio do ano eu fiz 10. Meu pai viajava muito por causa do trabalho e levava minha mãe muitas vezes, porque ele ia ficar meses, às vezes, num local. Então às vezes era local distante que não tinha escola. E imagine, ele trabalhava construindo escolas, né? E mas os próprios filhos não iam, porque naquela cidade não tinha escola, estavam construindo escolas. Então, então nós entramos, eu e meu irmão entramos na escola muito tarde. Mas já sabendo o alfabeto, aquelas coisas, eu já falei isso várias vezes, né? O que facilitou muito. E assim, o que eu quero dizer é que eu desejo um Feliz Natal para todo mundo. Agradeço as pessoas que me seguem, que ainda vão me seguir, que estão me ajudando a ser uma produtora de vídeo, me incentivando a entrar a ficar por dentro das novidades da internet, desse mundo novo, muito novo, onde a gente tem a oportunidade de mostrar quem a gente é. A gente não mostra tudo, né, gente? Porque tem coisas que não... por exemplo, a minha família ela é muito discreta. Quem gosta de aparecer e falar sou eu.
Então, nem fotos assim, todo mundo junto, não querem que eu mostre, né? Então eu tenho que, digamos assim, eu tenho que aceitar isso, respeitar isso, né? Respeitar. E, então é por isso que eu não mostro a minha família, sabe, gente? Eu já mostrei minha mãe, porque minha mãe não faz restrição, né? Já mostrei minha foto com ela, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas eu gostaria de mostrar todos nós juntos numa foto, sabe? E eles não deixam. Eu não posso fazer isso. E não, aí eu fico reclamando, não, mas aí o pessoal vai pensar que eu não tenho família, que eu sou de chocadeira. Não, você se mostra demais na internet, não sei o que, você vive na internet, não, é perigoso ficar mostrando tudo, não sei o que. Então é isso. E mais, gente? Então eu agradeço todo mundo que esteve comigo esse ano. É, então, no próximo ano, que todos tenham um ano maravilhoso, que 2025 seja muito melhor, que as energias sejam mais favoráveis. Embora eu ache assim que com a subida do dólar, a nossa, a nossa economia não vai ficar tão boa, porque quando o dólar sobe, o nosso real desvaloriza. É bom para quem tem produtos para exportar, né? As empresas que exportam vão ganhar em dólar. Mas o povo assalariado, né? O povo, a maioria do povo, porque rico é rico mesmo, né, gente? Os ricos são ricos mesmo. Quem são os ricos? Os ricos são os empresários, donos de empresas, né? Que diversificam seus negócios. Então, esses são ricos, mas a classe trabalhadora, e isso inclui os profissionais liberais e tudo mais, o poder aquisitivo cai. Imagine para quem ganha um salário mínimo ou dois, né? Então, o nosso poder aquisitivo já caiu, né? O dólar está muito alto e então a economia não vai estar tão boa. Só se o dólar cair, né, gente? Mas é aquela velha história, um dia do caçador, um dia da caça, um dia do caçador, né? É isso, as passagens aéreas, claro, subiram já, as pessoas já estão optando por ônibus, mas mesmo passagem de ônibus também não é qualquer um que pode viajar toda hora, né? E então o sonho de que o Brasil seja um país de classe média, porque hoje tem muito pobre, né? A classe rica mesmo é só uma pequena porcentagem. A classe pobre, a classe pobre ainda é muito grande. As diferenças sociais ainda são grandes. E então, para nós sermos um país de primeiro mundo, de classe média, onde os salários sejam valorizados, o trabalho seja valorizado, ainda está distante, eu acho. Está distante. Está distante. É uma pena. Eu me emocionei, fiquei com o nariz congestionado, viu, gente? Então, minha voz acho que está sendo um pouco fanhosa. Então, é uma pena porque o Brasil é um país tão imenso, tão grande, tão grande, tão grande. O Brasil ainda tem muita coisa a ser explorada. Mas ainda muita gente não vê e acha que
o progresso chegando em certos lugares é a destruição da natureza. Não necessariamente. Não necessariamente, porque o turismo, por exemplo, pode ser desenvolvido nesses locais, preservando a natureza e mostrando a natureza. Para quem nunca viu, às vezes, uma árvore enorme, né, uma planta exótica. Então, ou nunca viu o cerrado, né? Então, eu mesma tenho vontade de ir para o norte do Brasil, né, lá para Manaus, embora me disseram que Manaus parece que é uma cidade abandonada, porque é muito suja, o mercado, o mercado, né, municipal lá é muito precário, né? No visual, assim, não é bonito de se ver. A diversidade, sim, mas diversidade de plantas, de produtos, de peixes, é interessante, mas parece uma cidade abandonada por causa que é tudo, parece que os prédios, as edificações estão muito abandonadas. É uma pena, porque o estrangeiro, por exemplo, que vem visitar, por exemplo, Manaus, né, e outras cidades lá daquela região da Amazônia, tem uma ideia assim de sujeira no Brasil. E, e não precisava ser assim. Poderiam explorar bastante o exótico, né? Praças com plantas exóticas, dar emprego para as pessoas, para limparem, varrerem, como aqui em Curitiba. Gente, Curitiba é um exemplo. Curitiba é uma cidade limpa. É maravilhosa a cidade. Eu já fui de ônibus até Recife em 1989. Então, quando você viaja de ônibus, você tem aquela possibilidade de ver pela janela do ônibus o quanto o Brasil é grande e o quanto é diferente, né, Curitiba de outros lugares. Então, saiu de Curitiba, você já sente a diferença. E quando você retorna, você vê mais ainda a diferença. Curitiba é uma cidade limpa. Por quê? A prefeitura investe muito nos empregos de pessoas catadores de papel, de recicláveis, e sempre tem os funcionários da prefeitura varrendo a cidade. Então a gente é difícil ver papéis jogados na rua, exceto às vezes na época de eleição, mas mesmo assim ainda é uma cidade limpa. E então isso é muito visível para o turista que vem aqui, provavelmente eles notam o quanto Curitiba é limpa. Então, o visual, gente, o marketing no visual, né, no nosso visual pessoal, no visual da cidade, né, para aqueles que podem deixar o visual da sua casa bonito também, né, porque nem todos podem, gente. Nem todos podem. Então, às vezes também a gente deixa um pouco de lado, porque às vezes, por exemplo, a nossa casa aqui em Curitiba, ela, ela é uma casa que já deve ter. Olha, essa casa foi adquirida pela família em 1955, no ano que minha mãe casou. Eu já tinha 6 meses de idade. Então, 1955, e já era uma casa que pertencia a um casal de idosos aqui no Guapiratuba. Então, a nossa casa, ela tem muitos anos, né? Então, ela deve ter de 70 a 80 anos, gente. Ela deve ter mais ou menos isso, né? E é isso. E mais que eu falo. Então, que vocês tenham um belo, lindo, abençoado Natal. Que todos estejam bem,
Sejam felizes, boas vibrações, né? Boas vibrações para todo mundo, que é o que a gente quer. E se vocês puderem fazer com que eu cresça como produtora de conteúdo, vocês podem curtir as minhas postagens, vocês podem interagir nos comentários, porque isso também é para a inteligência artificial que coordena tudo isso, ele vê isso, né? Se alguém está interagindo, porque o que os vídeos, as postagens que ninguém comenta, ninguém interage com quem postou, elas são deixadas para trás, então elas não conseguem crescer. E para ser produtora de conteúdo, tem algumas missõezinhas, né? Então, isso aí faz a gente crescer como produtora de conteúdo. Claro que eu não estou querendo me comparar com os grandes influenciadores, né? Porque o meu conteúdo é mais pessoal do que mostrar coisas por aí. E então a minha contribuição, ela é modesta. De vez em quando eu mostro alguma coisa que eu escrevo. Não posso mostrar tudo, né, gente? Porque por causa dos direitos autorais é complicado, né? Porque se você divulga, fica muito público e daí você pode até perder, né? Porque, infelizmente, gente, tem gente até do meio, né, que rouba as coisas, né? Rouba frases, rouba o conteúdo, como se fossem deles. Às vezes copia tudo ou compartilha, tira o nome da gente, coloca o nome dele ou dela, né? Infelizmente tem todo tipo de pessoa. Então muita coisa eu coloquei no reservado por causa disso. Nunca soube que alguém pegou alguma coisa minha, né? Mas às vezes a gente acaba vendo uma frase ou outra assim. Sei lá. Tem coisa assim que eu não quero falar, sabe, gente? Mas acaba sendo tão natural que eu acabo falando. Então, assim. Então, muitos planos para o ano que vem. Então, se vocês puderem colaborar comigo, gostarem de. Como é que se diz? Se sentirem empáticos, né? A colaborar, porque eu colaboro com tanta gente, eu curto, eu gosto, mas eu também curto o que eu gosto, né? O que eu acho interessante, o que eu acho que a pessoa é esforçada, né? Tem pessoas ali que eu vi que eram bem pequenininhos ali, e aí eu comecei a curtir também muitas outras pessoas. Comecei até a ver assim, que a pessoa era talentosa e comecei a dizer, olha, você vai crescer, eu vejo você lá longe, né? Você ainda vai ser grande e tal. E não é que essa pessoa cresceu mesmo, a gente foi entrevistada pela Ana Maria, foi em outros programas, no SBT e tudo, né? Então, a gente tem um discernimento, a gente sabe que a pessoa é talentosa. A gente sabe que a pessoa tem potencial para chegar lá, que as pessoas vão enxergar o talento dela, né? Isso é maravilhoso. Sabe quando você vê que a pessoa era pequena, aí de repente ela começa já a adquirir tanta coisa, né? Porque já começou a entrar um dinheirinho ali, né?
dessa fama toda, vai aqui, vai ali, vai ser entrevistada, aí os associados, né, os patrocinadores começam a chamar essa pessoa para fazer propaganda disso, propaganda daquilo outro, para mostrar produto, né? É convidada para eventos, para entrevistas, tudo isso, né? Faz a pessoa subir. Nossa, eu acho isso maravilhoso, maravilhoso. E é isso. Que vocês cresçam, que vocês sejam felizes, que vocês tenham um ótimo Natal, que tudo dê certo para vocês, boa saúde, felicidade, amor, tudo de bom, tá bom? Beijinhos, tchau, tchau.